72:12, que diz bem assim, vamos lá. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e o que não tem quem o ajude. Então o nosso Deus, o nosso Pai, a Bíblia diz que antes de nós orarmos, Ele já sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele quer que nós oremos. Você deve orar, eu devo orar. A palavra diz que tudo que nós pedirmos, tudo que vós pedirmos, tudo que vós pedir em nome do Senhor Jesus, será feito segundo a vontade dele, nosso Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Então, é nesse sentido que nós olhamos ao nosso lado direito e esquerdo e às vezes estamos sós, não temos ajuda. E aí que entra, o poder da fé, a fé em Cristo, a fé em Deus. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Pois importa que ele seja adorado em espírito, pois Deus é espírito, ok? Então pela fé nós executamos a palavra de Deus e pela fé nós abrimos a Escritura e lemos a palavra. E essa é a palavra para você no dia de hoje, o Salmo 72:12, Aquilo que eu já li. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Se você está necessitado de uma cura, de uma bênção do Senhor, Ele vai te livrar. Se você está necessitado e você crê nele, e você é um filho obediente, Ele vai te ouvir. Ele vai te dar o livramento. Porque Ele livrará o necessitado. Como, segundo a parte do versículo diz, como também ao aflito que não tem quem o ajude. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja passando uma luta com enfermidades, como eu já passei. Talvez você esteja passando uma luta familiar, uma luta no emprego, uma perseguição, enfim. Ele pode te ajudar. Ele vai te ajudar, se você crer no Senhor. Certa vez buscaram ao Senhor Jesus, dizendo que havia um menino que se lançava no fogo, na água, e um espírito imundo tentava destruir aquela criança. E eles tentaram expulsá-la, e não conseguiram. E chegaram até Jesus. E Jesus disse, geração perversa, até quando vocês vão sofrer? Até quando? Ele deu uma repreensão ali ao povo. Até quando eles iriam sofrer, errando, não sabendo como fazer, querem executar a fé, crer no Senhor, pela sua palavra. E Jesus explicou que aquela casta de demônio que estava naquela criança, que até os apóstolos não conseguiram expulsar, Jesus ensinou que aquela casta não sairia a não ser com muito jejum e oração. Como eu disse a vocês, muitas das vezes nós temos que orar não uma, não duas, mas às vezes anos para receber uma bênção do Senhor. Não sabemos os mistérios, do porquê. E às vezes nós já desabonamos a Deus, nós já começamos a contender com Deus, discutir com Deus, até perdemos a nossa fé. Às vezes queremos combater contra Deus. Deus não existe. Eu tenho orado e nada tem acontecido. E a palavra diz que tem casta de demônio, tem casta de certas coisas que só sai com muito jejum e oração. E nós não entendemos isso. Como eu disse para vocês que eu orei, recebi muitas orações, fiz campanha na minha vida, foi uma campanha de anos, digamos assim. Eu sempre orava e pedia ao Senhor, me liberta, me cura. Eu tenho até o testemunho contando aí como que foi a minha cura das pedras no rim, as bênçãos que recebi do Senhor. Foram 7 anos orando. Jesus também conta aquela parábola
do juiz injusto e a viúva que ia buscar, né, a sua bênção, e foi uma, e foi duas, e foi três, e aquele juiz não dava a sentença, mas ela não desistiu, ela continuou buscando o seu direito ali, naquela justiça dos homens, que é a justiça como trapo de imundícia, que é uma justiça falha dos homens. Contudo, aquele juiz era mau, e diz assim que ele se sentiu tão incomodado que ele acabou dando a causa para aquela viúva, por insistência. Pelo menos ela para de me incomodar. Ele, diz a palavra, que aquele juiz, sendo mau, ele era mau, mesmo assim fez justiça àquela senhora. Por quê? Porque ela insistiu, ela acreditava naquilo que poderia acontecer, e que aquele homem, mesmo sendo mau, um juiz podia dar sentença. Ela acreditava e ela insistia, olha, tem que, E assim aconteceu. Daí ele diz sobre isso que, se um juiz mau ouviu, imagine Deus, que é justo. Não vai ouvir seus filhos? Não vai ouvir a sua noiva, Jesus? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desanimar, não desistir, mas persistir na oração. E o Salmo 72, 12, que diz que, porque Ele é Deus, livrará o necessitado quando clamar. Ele vai livrar o necessitado. Ele vai livrar você, se você clamar. Jesus ensina muito bem para nós como fazer, como orar. Tem a oração do Pai Nosso, se você não sabe orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Uma simples oração. Outra parte que Jesus ensina também: entra, quando tiver de orar a Deus, entra, fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto, que Ele te ouvirá e te recompensará. Jesus ensina nós como proceder e como fazer. Até quando sofrereis, geração incrédula? Então, Jesus deixa essas mensagens para nós, na escrita, para nós tomarmos posse da vitória. E é assim que nós vencemos, no nome de Jesus, na oração e no nome de Jesus. Tá bom, meu querido e amado irmão? Eu espero que você use esse texto, Clame a Deus, busque a Deus, não desista, mas persista. Se você não é um convertido, se converta a Jesus. Jesus disse: eu bato a porta, e se você abrir, eu vou entrar no seu coração, na sua vida. O seu templo de Deus, o seu templo do Espírito Santo de Deus. Então Ele vai fazer morada em você. Tá bom? Então, meu querido e minha querida, meus queridos amados irmãos, tome posse da sua vitória. Eu deixo a bênção para vocês. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, tome posse da sua cura, da sua vitória. Ore, clame, busque. Aquele que clamar, aquele que buscar, vai receber. E Jesus diz bem claramente ali sobre isso aí, que Ele vai ouvir a oração e vai te abençoar. Tá bom? Deus vos abençoe, Deus vos guarde com toda a sorte do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?